Tapa violento, pedido de rescisão, investigação do Santos, tudo o que aconteceu entre Robinho Júnior e Neymar a gente vai trazer aqui para vocês, para a gente poder entender cada situação sobre Robinho, sobre Neymar, sobre o próprio Santos, a sindicância que foi aberta. Olha, tem muita coisa para a gente falar e a gente tem que colocar cada ponto aqui entre Robinho, entre Neymar e Santos, todas as partes, para a gente ter um pouco de calma e analisar da forma correta. Porque Robinho pediu aí uma investigação, disse que foi agredido, que foi xingado. Neymar argumenta que foi uma coisa de treino do dia a dia. O Santos abriu sindicância, né, vai ceder as imagens para isso também, segundo o pedido do Robinho Júnior, que pode inclusive pedir uma rescisão para ir embora do Santos por causa disso tudo. Bom, precisamos falar sobre tudo isso, eu vou trazer as informações que foram colocadas, todas as apurações, e vamos trazer aqui muita opinião sobre tudo isso, para vocês também analisarem de uma forma mais fria. A gente tem que acalmar agora e analisar as coisas, cada uma da sua forma, eu acho que correta, perante cada lado, tá? Analisar o Robinho da forma individual, Neymar de uma forma individual e o Santos também, certo? Bom, vamos lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece da inscrição, tá? Batemos aí mais de 22.200 inscritos, se inscreve para ajudar no nosso engajamento. Se inscreve, deixa o like, comenta a sua opinião, quero saber a sua opinião sobre esse caso Robinho contra Neymar dentro do Santos. Bom, vamos lá. Tornem-se membro aqui do canal também. Nossos membros estão sempre aqui embaixo, ó, ajudando bastante o nosso crescimento. Seja membro do canal, que ajuda sempre muito no nosso crescimento aqui, tá? Obrigado aos membros. Daqui a pouco também tem 4 categorias, tá? Tem grupo no WhatsApp, comentários lidos, vídeo antecipado, tem tudo aqui e vídeo exclusivo também, que você pode ajudar o canal e ter bons benefícios aqui no canal com a gente. Durante o vídeo eu vou ler comentários aqui da galera que tem o nível Vila Belmiro pra cima, que participa com comentários aqui nos nossos vídeos, tá? Vamos lá. Primeira matéria. Robinho Júnior acusa Neymar de agressão e envia notificação ao Santos, tá? E aqui a matéria de Ana Canhedo e José Edgar de Matos no GE. Documento cita que garoto foi xingado e agredido pelo camisa 10 no treino do último domingo, no CT Rei Pelé, e cita até possibilidade de rescisão de contrato. Isso aqui, para mim, é o ponto principal para a gente avaliar a situação do Robinho e do seu staff, tá? Tá aqui. Os representantes do atacante Robinho Júnior enviaram ao Santos nesta segunda-feira uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com o Neymar no último treinamento da manhã do último domingo, noticiado pelo GE, inclusive que foi o primeiro a dar a informação. Depois tivemos vários jornalistas trazendo outras apurações, mas quem falou primeiro foi o GE. No documento que a reportagem teve acesso, o garoto de 18 anos faz 3 acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar de uma rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança do clube. Segundo Robinho Júnior, Neymar proferiu xingamentos de maneira ofensiva e aplicou uma rasteira e desferiu um tapa violento no rosto. Aqui é o parágrafo, tá? Rasteira e tapa violento no rosto. Bom, a defesa de Robinho pede 4 medidas para o Santos no espaço de 48 horas. Instauração de sindicância para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas, agendamento de reunião para tratar de possível rescisão. Na notificação da defesa do Robinho Júnior, diz que caso o Santos não cumpra com os pedidos, o caso configuraria quebra de confiança contratual e do comprometimento com a segurança laboral, o que poderia resultar até na rescisão indireta do contrato. Caso o clube não cumpra com um período estipulado, o staff do Jovem Santista promete adotar imediatamente medidas judiciais cabíveis. Além da rescisão, cobranças como indenização por danos morais e materiais entraram na pauta, ou seja, caso não atenda ao que o staff do Robinho está querendo, cabe até um processo, segundo eles. Segundo o relato, a situação entre os jogadores havia sido resolvida nos vestiários após o pedido de desculpas por parte de Neymar, com quem tem uma relação de padrinho no dia a dia. Aqui depois tem o que diz o Santos, a nota do Santos, que é o seguinte: nos informa que, por determinação da presidência, foi instaurado logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Robinho Júnior e Neymar de Souza Júnior, o Robinho, desde o último treino, durante o último treino deste último domingo, dia 3 de maio, no CT Rei Pelé. E o departamento jurídico está responsável pela condução da sindicância. Tem aqui o caso, vocês já sabem mais ou menos aí como foi o caso. Bom, primeiro, vamos falar sobre o Santos, tá? Falar sobre o Santos primeiro, depois sobre o Robinho, depois sobre o Neymar, porque a gente tem algumas coisas para falar sobre cada um deles, tá? Não vou isentar ninguém e também não vou falar que ninguém tá certo. Eu vou trazer aqui uma situação para vocês pararem para pensar um pouco, tá? Porque eu acho que tá todo mundo muito nervoso e ninguém tá pensando no mais correto, tá?
que eu acho que tá muito claro na cara de todo mundo e ninguém tá analisando. Bom, primeiro, o clube. O Santos informou que vai instaurar uma sindicância porque o Robinho pediu. Não é porque o Santos acha que isso é o certo. O Santos até então estava quieto. Se não vazasse a informação, ninguém ia falar nada sobre isso, o Santos ia tentar resolver internamente, não ia se manifestar, nem ia publicar nada, ia ficar tudo por isso mesmo, tá? Esse é o primeiro ponto. Começando pelo fato que houve um desentendimento entre dois jogadores. O Santos, a primeira coisa que devia fazer era chamar todo mundo e conversar com todos para entender o que aconteceu. Não só Robinho, não só Neymar, mas comissão técnica, envolvidos, para apurar de fato o que aconteceu. Não de fato uma sindicância documentada, mas pelo menos para mostrar que o Santos tem comando. Pelo menos para isso. Mas parece que nem isso foi feito. O Santos foi só deixando. Mesmo com o vazamento, foi deixando. Falando em vazamento, um dos pontos que o Santos tinha que tomar uma atitude é encontrar quem vazou a informação. Porque quem vazou a informação, para mim, teve clara intenção de prejudicar a imagem do Neymar e também fazer com que o Robinho tivesse munição para ir embora do Santos. Num ano que é político, a gente tem que desconfiar de tudo. E a primeira atitude do Santos era procurar quem foi que vazou a informação de forma intencional para prejudicar o ambiente. Essa é a primeira situação que o Santos tinha que fazer. A segunda, tratar isso de uma forma mais séria. O Santos parece que não está tratando isso de forma séria. Então falta comando ao Santos, falta profissionalismo e falta o Santos entender e apurar os fatos internos. Porque o vazamento de uma informação interna, ela é gravíssima. E o Santos parece que não consegue lidar com essas coisas. Então o amadorismo do Santos causa esse tipo de situação. O Santos é um dos culpados disso tudo. E a gente está esquecendo de analisar o Santos. Tá falando se o Robinho tem culpa ou não tem, se o Neymar tem culpa ou não tem, se é só contrato, se é... E esquecemos que o Santos tem culpa. O Santos não tem comando. E o Santos não tem ninguém que chegue lá e bote ordem na casa. A nota, inclusive, o Santos informa que por determinação da presidência foi instaurado. Ou seja, o Marcelo Teixeira chegou e botou ordem. Não botou ordem nada. Falar que foi a presidência, para mim, é só mais uma situação para colocar o quanto o Marcelo Teixeira é incrível. Somente isso. Mas enfim, para mim, o Santos está errado nesse ponto. Não apurou os fatos da forma correta e não foi buscar quem foi que vazou a informação. Ou não tem competência para isso, né? Também temos que lembrar disso. Falando sobre Robinho Júnior, tá? Vamos falar sobre a nota? Aqui, o que me parece, tá? Segundo relatos, a situação havia sido resolvida no vestiário. Ou seja, Robinho ficou bravo, discutiu e tudo mais, e aparentemente pode ter sido algo em relação a treino, aparentemente. E aí o Robinho até entendeu a situação, mas quando essa informação chega por completo ao staff, à mãe, à família, me parece, tá? Me parece, não tô dizendo que é, que por tudo que foi colocado aqui, ó, o staff do Robinho vai lá e faz um pedido formal, documentado, tá? Documentado. E pede uma instauração de sindicância para documentar também a investigação do clube, pede as imagens, pedindo o fornecimento de imagens para juntar. Para mim, toda a construção, eu trabalhei na procuradoria de uma prefeitura há um bom tempo, e eu entendo meio que como funciona essa construção do processo, e me parece que o staff do Robinho está construindo um processo para ter argumentos jurídicos de rescindir o contrato. Parece que o staff do Robinho viu uma brecha, falou, opa, posso utilizar isso aqui para tirar o Robinho do Santos e levar para Milão. Já que o Robinho queria ficar no Santos, o Cuca chegou, conversou com o Robinho, disse que daria oportunidade, disse que daria espaço, e o Robinho ficou feliz porque poderia jogar mais, renovou o contrato, mas ele não ganhou oportunidade nenhuma, o que foi prometido verbalmente não foi feito. Eu vou tirar o cara daqui. Primeira oportunidade que tiver eu faço. Surgiu uma oportunidade, o Neymar bobeou, vou usar isso aqui para tirar o Robinho do Santos. É o que me parece, tá? Não tô dizendo o que é o que me parece. Porque toda a construção do que está sendo feito aqui é a construção jurídica para tentar argumentar a rescisão do contrato. Pediu a investigação de sindicância do clube, vai ter documento do clube. Pediu imagens, vai ter imagens do ocorrido. Manifestação do clube pelas providências tomadas, ou seja, a hora que o Santos se manifestar publicamente vai falar, ó, o caso foi tão grave que o Santos publicou isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E um agendamento para tratar de uma possível reunião. Depois que o Robinho tiver, o staff do Robinho tiver tudo isso aqui construído, né? Mais as matérias, testemunhas e tal, ele vai chegar para o agendamento dessa reunião com uma bagagem desse tamanho para falar, ó, vou levar o Robinho embora por causa disso, 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 disso. Ou então, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui, e arrancar o que. Até as calças do Santos. É a minha visão do que pode estar acontecendo. Isso não fala sobre Robinho, tá? Fala sobre o staff do Robinho. Porque me parece que dentro do vestiário, entre o Robinho e o Neymar, havia sido resolvido nos vestiários. Estou falando sobre o staff do Robinho, tá? É o que eu estou enxergando sobre o que a gente teve até agora. Bom, Robinho está certo de ficar chateado? Tá. Robinho estava folgado no treino, driblando, como muita gente falou? Pode estar, mas isso faz parte do dia a dia. Driblar, folgar, brincar, para mim faz parte, tá? O Robinho chegou atrasado em outros momentos dos treinos. Não cabe ao elenco ficar bravo por atrasos do Robinho. Quem tem que ter comando é a comissão técnica, é a gestão do clube em multar o jogador. Se o Robinho estava fazendo alguma M, era a diretoria que tinha que tomar atitude, não era elenco. Não é o Neymar que tem que chegar lá e dar um corretivo no moleque. Imagina você, no local de trabalho, você faz um monte de M, ao invés de seu chefe chegar, vem o seu companheiro e falar: ó, você não pode isso, não pode aquilo. Virou zona, né? Então, acho que aqui a gente já entendeu mais ou menos por onde está indo a situação Robinho e staff, né? Acho que é o staff que está realmente tentando utilizar disso tudo para tentar levar o Robinho embora, porque o Robinho não teve as oportunidades que ele imaginou que teria. Certo? Robinho tá certo? Para mim tá certo. Não tá errado, não. Tomou aí levou um tapa, foi agredido e tudo mais, tem que pedir rescisão sim. Só que me parece que o staff já tinha essa intenção. Já foi na maldade. É o que me parece, tá? Robinho Júnior. Neymar Júnior. Acho que acabou, né? Vamos ser sinceros? Se realmente isso aconteceu, acabou. Se foi um tapa violento, se ele deu uma rasteira, se ele xingou um moleque e tudo mais. Como não é o primeiro episódio, não é um caso isolado, né? A gente tem o Neymar discutindo com o torcedor mais de uma vez na arquibancada, perdendo a paciência durante entrevista. O Neymar não teve cuidado nenhum ao falar muitas vezes sobre o ambiente do Santos, sobre a forma que ele lidava com algumas coisas. Eu acho que o Neymar nunca teve um cuidado com a própria imagem, não foi no Santos que ele foi ter um cuidado maior, não é novidade a gente ver o Neymar agindo como ele está agindo. Então, por toda a dívida que ele causou ao Santos, por toda a falta de rendimento que ele tem em campo, por todo o comportamento fora dele, o Neymar ele é um canhão pro lado positivo e o lado negativo. E desculpa, ultimamente o Neymar tem sido um canhão somente pro lado negativo. Me fala, no último ano, estamos em maio. De maio de 25 a maio de 26, qual foi o momento em que o Neymar trouxe como imagem algo bom pro Santos? Ele trouxe quando ele chegou. Trouxe, quando chegou, sim, concordo. Quando ele chegou, trouxe holofote, trouxe sócio, trouxe patrocínio e tudo mais. Quanto tempo durou isso tudo? Quanto tempo durou o boom de sócios? Quanto tempo durou venda de ingressos para lotar estádio? Quanto tempo durou patrocínio, que o Santos até perdeu o patrocínio? Quanto tempo durou essa imagem boa na mídia? Quanto tempo? 2, 3, 4, 5 meses? Agora eu te pergunto, quanto tempo está durando a dívida do Santos com o Neymar? O prejuízo quando ele está em campo? Toda a parte ruim que traz quando o Neymar age mal dentro de campo? Todo o holofote ruim argumentando se o Santos é refém ou não é do Neymar em relação à Copa? Toda a situação que tem o Neymar joga, o Neymar não joga, o Neymar escolhe quando ele quer jogar, não escolhe, o Neymar tá machucado, não tá, e o elenco tá ali, ó, com direito de imagem atrasado, porque tem uma dívida muito grande com o Neymar. Quanto tempo a gente está vendo o Santos ter mais prejuízo de imagem com o Neymar do que um benefício? Eu acho que cabe a nossa dúvida aqui, né? E, para mim, se de fato ele fez o que está argumentando a defesa do Robinho, o Neymar será responsável, sim, pela saída do Robinho do clube. Por mais que tenha uma maldade do staff, na minha opinião, ainda assim o Neymar seria responsável, sim, pela saída do Robinho do clube. O Neymar seria responsável por uma imagem muito ruim que o Santos tem hoje na imprensa, porque ele faz o que ele quer e não tem vergonha nenhuma de demonstrar isso. Ele fala como ele quer, xinga companheiro de burro dentro de campo, expõe muito o moleque e não tem cuidado nenhum com isso.
Então, para mim, o Neymar hoje, ele é um canhão, mas pro lado negativo. Eu não consigo ver o canhão do Neymar hoje como positivo para o Santos em momento nenhum. O que a gente tem hoje de benefício com o Neymar no Santos? São só notícias ruins. São só notícias trazendo coisas ruins para o clube, num todo, para os companheiros. Se o Santos passar pano pro Neymar agora, como fica a cabeça de cada companheiro? A hora que ele vir aqui me xingar, me dar uma rasteira, me dar um tapa, o clube não vai fazer nada de novo. O Neymar tem carta branca para ele fazer o que ele quiser. O Santos se tornou sim refém do Neymar. E eu acho que não dá mais para passar pano para isso. O Santos precisa aproveitar, como eu disse, a maldade do staff do Robinho, e me desculpa, tá? Mas também ser maldoso. E usar todo esse processo para fazer uma investigação e ver se não cabe uma rescisão com o Neymar. É o que o Santos precisa fazer. Se o Robinho está procurando os próprios interesses, mesmo que por uma maldade, vamos dizer assim, do staff, consiga. Vamos ser sinceros, o Robinho sai agora em maio do Santos, por uma rescisão, por toda essa manobra que o staff está fazendo, e leva o Robinho embora para Milão. Aí o Robinho vai para Milão, tem uma carreira legal, consegue jogar aqui, consegue jogar ali, não se torna craque, tá? Mas, sei lá, vai emprestado para algum time menor da Itália, faz uma carreira ali na Inglaterra e tal, tudo mais, beleza. Quem é que vai dizer, nossa, o Robinho só teve essa carreira porque lá atrás ele fez isso com o Neymar? Ninguém vai falar disso. E no final vai ser ótimo pro Robinho, porque ele vai ter a carreira dele longe do Santos. Essa é a realidade. E o Santos precisa pensar nisso. Se vai utilizar de tudo isso para investigar e o Robinho vai ter força, que o Santos tenha força também com toda essa investigação e use até o próprio processo do staff do Robinho para pedir uma rescisão contra o Neymar. É a minha opinião. E aí, rescisão tem multa para os dois lados. Existe uma multa que o Neymar deveria pagar pela rescisão do contrato. Se o Santos consegue uma rescisão unilateral por tudo isso que o Neymar fez, o Santos consegue até abater uma parte da dívida. Tem que ser inteligente, desculpa. Tem que ser inteligente. Neymar não traz mais benefício nenhum ao Santos, nem em campo nem fora dele. Neymar não vai para a Copa, acabou, simplesmente acabou. Rescinde o contrato e acaba. Ah, vai que você quer matar o ídolo Neymar? Não quero. Se o Robinho, quando ia voltar ao Santos, foi todo apedrejado da forma que foi e merecidamente, foi preso e ele continua ídolo do Santos, não vai ser o Neymar com uma briga no CT que vai perder o status de idolatria, correto? Então precisamos separar as coisas. Uma coisa é o Neymar ídolo, outra coisa é o Neymar de hoje, o que ele traz de benefício ao Santos. Uma coisa é o que o Santos fez de errado ou o que pode fazer de certo a partir de agora. Uma coisa é o que aconteceu com o Robinho, outra coisa é o que o staff está fazendo. Tem que analisar caso a caso. E para mim, no final, a conclusão que eu chego é: o Santos demorou para agir, precisa começar a agir agora para conseguir tentar, no mínimo, rescindir, abater uma dívida com o Neymar. O Robinho tá na dele, acho que aceitou a desculpa no vestiário, mas depois o staff entendeu e ele tá vendo que pode ser uma oportunidade boa para ele. O staff tá agindo na maldade, mas juridicamente da forma correta. E o Neymar tá agindo da forma que ele acha que tem que agir, com a coroa de príncipe na cabeça, fazendo o que dá na telha a qualquer momento. Enfim, se inscreve aí no canal, deixe seu like, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo que ajuda bastante no nosso engajamento. Até o próximo conteúdo, vai ser sobre futebol, tá? Eu prometo. Recoleta e Santos. Um abraço, tchau, tchau.